Estamos conversando sobre um dos temas que eu fui convidado a participar para essa próxima Jornada Carioca de Urologia, que vai acontecer entre os dias 7 e 9 de novembro. Um dos temas é doença de Peyronie. Então, conversei no vídeo passado, expliquei um pouquinho o que é a doença e agora vamos falar sobre tratamento cirúrgico da doença de Peyronie ou da fibrose que provoca a curvatura peniana. Então, acompanhe comigo. É um assunto interessante e que talvez possa beneficiar alguém que você conhece. Bem, quando a deformidade provocada pela doença de Peyronie ou fibrose do pênis, quando ela causa um grande impacto na vida sexual do paciente, chega a impossibilitar a continuidade de uma vida sexual satisfatória. Então vejam como esse é um conceito bastante subjetivo e que precisa ser individualizado. É papel do profissional de saúde experiente que conhece a doença motivar, incentivar o homem para, diante de alguns cuidados básicos, vejam lá no vídeo anterior, fase aguda, o que a gente deve evitar e como proceder. Mas na fase crônica também é muito importante que o homem não pare a vida sexual aguardando um desfecho para essa que é uma doença misteriosa. Nem o próprio médico ou os pesquisadores, os cientistas que estão na vanguarda do conhecimento, buscando mais informações sobre a doença de Peyronie, conseguem prever como a doença vai evoluir. Como eu disse, a deformidade pode se manter estável com o tempo, ela pode melhorar em termos de deformidade com o tempo ou pode ficar estacionada. Então, os cuidados no manejo e no acompanhamento e a obrigação do profissional de saúde de fazer o paciente, o homem, se sentir acolhido e amparado ao longo dessa fase, que é muito sacrificante para o homem, é muito importante. E o papel fundamental, e que eu invisto massivamente em termos de divulgar a informação, é trabalhar com conteúdos qualificados, ou seja, não fazer falsa promessa, não pensar em indicar o tratamento X, Y ou Z baseado em estudos experimentais, ou seja, oferecer informação qualificada para o homem que está sofrendo com esse tipo de doença, que angustia, que gera medo, insegurança, baixa autoestima e afeta muito a vida não só do homem que sofre com a doença de Peyronie, mas da parceria, do parceiro ou da parceira, do casal como um todo. Especialmente quando essa pessoa depende de ter uma vida sexual saudável para conquistar um novo relacionamento. Então imaginem e tentem sempre pensar nessa abordagem biopsicossocial. Bem, daqui até o final eu vou ser cirúrgico. Uma brincadeira querendo dizer que eu vou ser bastante objetivo em falar especificamente do tratamento cirúrgico. Então, a indicação da cirurgia, na minha opinião, é para aquele homem que está tendo um impacto devastador na vida sexual por conta da deformidade. Então, eu não sou a favor de tratar cirurgicamente pequenas curvaturas que não prejudiquem o sexo com penetração. Não sou a favor, acho que o resultado final é muito pouco relevante em relação à vida sexual saudável, mas imaginem, se o paciente está com um pênis com uma curvatura de 90 graus, uma curvatura que prejudica a possibilidade de penetração e apesar dele ter uma boa ereção, ele não consegue mais ter a vida sexual com a intromissão do pênis, seja na vagina, no ânus, ele pode se beneficiar sim do tratamento cirúrgico. A cirurgia, a gente divide nas cirurgias que são plicaturas, ou seja, se o pênis está dobrado para cima, o lado que tem a fibrose é esse aqui, a região dorsal do pênis. Então eu vou trabalhar com a aplicatura no lado oposto, ou seja, na face que não tem a restrição da elasticidade, é aqui que eu vou aplicar
suturas, pontos, para diminuir a elasticidade e fazer com que as regiões do corpo cavernoso se expandam novamente em simetria. Então lembrem, o pênis dobra porque a fibrose que está nessa região impede que essa face do corpo cavernoso se expanda tanto quanto essa aqui da região ventral. Então o pênis dobra para cima. Então nessa modalidade chamada plicatura, eu vou trabalhar nessa área aqui, eu vou encurtar essa área para que o pênis volte a ficar reto. Qual o problema? Ele encurta, e ele encurta em quantidades de centímetro proporcionais, em quantidade proporcional ao ângulo que eu quero corrigir. Quanto maior o ângulo, maior a perda de centímetro. Então são cirurgias que encurtam o pênis, e o homem detesta isso normalmente. A vantagem das plicaturas é que são cirurgias mais simples. Existem várias técnicas, mas a base é essa. Existe porém, outro tipo de cirurgia, que são cirurgias que mantêm o comprimento do pênis, mas para que isso aconteça, usam enxertos ou técnicas de alongamento da área da fibrose, que mais modernamente estão tentando dispensar o uso de enxerto. Então, o que é um enxerto? É um pedaço de tecido que eu posso procurar em uma outra área do próprio paciente. Exemplos de área doadora do enxerto, a gente tem a fáscia lata, que é uma membrana que reveste o músculo aqui da coxa, a gente tem a mucosa jugal, que é essa mucosa na face interior da nossa boca, temos as veias, a veia safena é uma muito utilizada para esse tipo de procedimento, e a própria túnica albugínea, o revestimento dos corpos cavernosos numa área lá interna, na área da crura, que é perto ao púbis, ou do próprio revestimento dos testículos. São áreas doadoras. O enxerto ele é usado como se fosse um remendo que vai tapar um furo no pneu da bicicleta. Aqui, a área do furo, entre aspas, é exatamente a região que o cirurgião remove a fibrose que está limitando a expansibilidade do corpo cavernoso. E aí vocês já entendem que nesse tipo de cirurgia que a gente usa o enxerto, a gente trabalha exatamente na área mais curta, na área da fibrose, e não como na aplicatura, na área que não tem doença. Então, nessa região, para chegar aqui, a cirurgia é uma cirurgia muito delicada, porque a gente tem que levantar o feixe vasculo nervoso, que são as estruturas que vão nutrir a glande. Então, uma cirurgia bastante delicada do ponto de vista de realização. Chegando na área da fibrose, a gente vai ou incisar e liberar essa região para que ela expanda novamente, ou vamos precisar remover as placas. Às vezes a placa está calcificada, está dura e a gente não consegue cortar, a gente então tem que remover essa fibrose, e aí sim entra a questão do enxerto. O enxerto então tapa esse buraco, cobre a área do defeito que foi retirada. Qual o problema? Cirurgia demora mais tempo, é tecnicamente mais complexa e pode gerar uma instabilidade na ereção. Por isso, em algumas situações, a gente precisa usar uma prótese, seja ela maleável ou inflável, para garantir que depois de retificar o pênis, tirando a fibrose e colocando o enxerto, a gente vai ter rigidez axial para que o pênis não perca a rigidez no momento da penetração. Ou seja, que ele fique firme o suficiente para penetrar aonde o homem quiser. Então, algumas técnicas de enxertia são acompanhadas do implante da prótese peniana. O que eu estou querendo explicar? Que essas são cirurgias complexas. Então, é necessário que o paciente tenha um problemão para embarcar nesse tipo de cirurgia. E a promessa do cirurgião nunca é: o seu pênis vai voltar a ser como antes. Não vai. O homem, por mais que bem formado e com bastante experiência técnica, não consegue mimetizar, imitar a natureza. Então o pênis vai ficar reto, ele não tem uma perda significativa de comprimento, como acontece fatalmente nas plicaturas, mas o objetivo, o resultado é retificar e deixar rígido o suficiente para a penetração. Quando a gente não faz o implante na mesma cirurgia do enxerto, há o risco sim do pênis ficar reto, mas
perder rigidez no momento da ereção e da penetração. Então o paciente tem que estar ciente disso. Se isso acontecer, o tratamento é focado na melhora da qualidade da ereção, ou seja, com comprimido, ou pode acontecer precisar, numa outra cirurgia, fazer o implante da prótese. O risco de ficar com disfunção erétil é proporcional ao tamanho do defeito que vai ser criado quando se incisar ou se excisar, retirar a placa de fibrose. Então isso o médico tem condição de estudar, seja no exame físico, no consultório, ou através de exames complementares. Existem outras técnicas que hoje procuram não criar uma área, um defeito, e sim incisar em diferentes tipos de corte para fazer uma expansão do tecido, para criar como se fosse uma rede que vai expandir, e essa rede seria exatamente a túnica albugínea, e aí geralmente com o implante da prótese para garantir a rigidez. Então, existe a aplicatura e existem as técnicas de incisão ou excisão da placa com enxertia, ok? Ah, mas eu ouvi falar que tem uma técnica que faz o alongamento do pênis. Então, existem vários recursos que o cirurgião experiente pode utilizar para garantir uma recuperação do comprimento do pênis. Recuperação significa um tamanho que o paciente já tinha, ele voltar a ter algo próximo e não jamais aumentar o tamanho além do que era o comprimento usual do pênis do indivíduo. Então, cuidado com propaganda que promete mundos e fundos, especialmente nessa área de cirurgia peniana, que é algo que mexe muito com a cuca dos homens. Ok? Então, esse foi o nosso breve papo sobre fibrose peniana ou doença de Peyronie. Ah, ficou com dúvida? Manda aqui para mim, ó, no e-mail, nos comentários. Mas não se esqueça, dá força para o nosso canal, se inscreve, compartilha e acompanha semana que vem, porque essa semana foram 2 vídeos sobre doença de Peyronie. Vamos falar na semana seguinte sobre o outro tema que fui convidado a conversar durante a Jornada Carioca de Urologia, 7 a 9 de novembro. Vamos falar como avaliar e conduzir o homem com disfunção erétil, ok? Então, participa!